estar aqui. Eu acho que a preocupação com a educação hoje, ela não é apenas uma preocupação com aqueles que têm formação na área. A preocupação com a educação, ela tem que entrar na agenda de qualquer profissional, em qualquer área, que esteja trabalhando, lidando com isto que a gente chama de formação educacional. Nós estamos atravessando um período de grandes transformações, que eu costumo até chamar de transformações da própria natureza do ser humano. Então, eu agradeço, não poderia jamais deixar de atender o convite do Daniel, agradeço muito. Então, eu costumo ser muito teórica, mas, inclusive, estou com 2 trabalhos, este e um outro ainda inéditos. Agora, o outro era mais longo, então, esse aqui, uma coisa bem rara no meu trabalho, faço uma proposta que sirva como exemplo daquilo que a gente pode fazer hoje para incorporar essas, a gente chama de novas tecnologias, não é? Mas o termo ele é até inadequado. Esses novos dispositivos, aparelhos, essas novas extensões do nosso ser. Então, é só um exemplo, é um trabalho modesto, mas o que fazer nestes tempos de educação aberta? Então, esse é o título, Tecnologia e Educação, na educação básica. Não custa repetir o que já afirmei muitas vezes. As tecnologias computacionais, informativas e comunicativas e as novas interações em rede estão transformando a paisagem do mundo em todas as suas dimensões, na economia, na política, na ciência, na cultura, na sociabilidade e na educação, com repercussões profundas nas formas de vida, nos modos de aprender, nas subjetividades, nos corpos e no psiquismo. Tudo. Nada está alheio. Enfrentar as transformações tecnológicas que incidem sobre a educação e os novos modos de aprender é um dos problemas brasileiros mais nevrálgicos. O uso eficaz das tecnologias na educação envolve bem mais do que meramente fornecer dispositivos computacionais e conexões em rede. Não adianta nada distribuir computador por aí. A partir de uma relação estreita entre informação digital, localização e artefatos digitais móveis. Isso é chamado de mídias locativas. Não, anterior. Tirando proveito do papel que o lúdico desempenha na cognição e na aquisição de conhecimento, criar conteúdos educativos em mídias locativas, integrando-os devidamente nas atividades regulares de ensino, parece apontar para caminhos possivelmente promissores. Então, esse é o foco. Eu falei que é modesto. O meu foco aqui é exatamente no que se pode fazer com as mídias locativas. No seu livro sobre tecnologia e inclusão digital, social, a exclusão social em debate, Warschauer faz o relato de 3 casos internacionais de projetos de inclusão digital que, apesar da oferta generosa de recursos materiais, falharam totalmente nos seus propósitos. O fracasso é explicado pelo autor ao longo de sua obra como fruto da falta de integração social da tecnologia. Financiamento não basta, distribuição de equipamentos tecnológicos não basta. É preciso considerar conteúdo e linguagem, letramento e educação, comunidades e instituições. O uso eficaz das tecnologias, especialmente nos processos educacionais, exige uma programação muito mais complexa e integrativa do que sonham
os fornecedores de hardware e software. Meu ponto de vista é que o maior desafio de todos é que não há receitas pré-determinadas. É preciso colocar a capacidade inventiva à prova. A hipercomplexidade e ecologia cultural e cognitiva contemporânea, resultante da revolução digital, eu nem chamo mais de revolução digital, eu chamo de tsunami digital, distingue-se da lógica... eu inventei esse termo, hein? Tudo bem? Porque a transformação é tão acelerada, é uma novidade atrás da outra. Eu estive a semana passada, porque eu desenvolvo alguns projetos lá para o Centro de Pesquisa da Petrobras, é perigoso falar esse nome agora, do Centro de Pesquisa, e o nível de avanço das tecnologias, hoje se fala em imagem 4D, não dá nem para imaginar o que seja isso. Então, tsunami. A hipercomplexidade cognitiva, resultante da revolução, distingue-se da lógica que costumava comandar tanto as linguagens produzidas por tecnologias eletromecânicas, livro, fotografia, jornal e cinema. É preciso fazer a diferença entre essas tecnologias, porque cada uma delas tem um potencial diferente. Não significa que elas não possam continuar sendo utilizadas na educação, porque uma tecnologia não destrói a anterior. Olha aqui, estou falando. Essa é a mais primária de todas as tecnologias. Uma não engole a outra, elas se refuncionalizam. Mas o que a gente precisa ter precisa ter segurança é no potencial de cada mídia, o potencial de cada meio. Se a gente não conhecer a mídia por dentro, não dá para fazer muita coisa que preste. Quanto às linguagens produzidas por tecnologias eletroeletrônicas, rádio e televisão. A história da evolução do computador é tão alinear quanto as linguagens hipermediáticas a que hoje ele nos dá acesso. É a linguagem humana que está em transformação. Por linguagem hipermediática, entende-se a junção do hipertexto, conexões entre textos situados em distintos documentos, com a multimídia, mídias visuais e sonoras de todos os tipos que se justapõem. Ou seja, justamente a linguagem com a qual lidamos quando navegamos pelas informações nas redes. Essa linguagem é gerada computacionalmente, o que explica as misturas entre elas, na sua própria gênese. Hoje, as linguagens se misturam na sua morfogênese. O visual vira som, o som vira visual, o verbo acompanha e se mistura, tudo na morfogênese. Por isso mesmo, o computador não se constitui em mera ferramenta. Isso é um equívoco imenso, considerar o computador como uma mera ferramenta, como se ele fosse um martelo. O computador é uma tecnologia inteligente que estende a nossa inteligência, assim como a câmera fotográfica estendia o nosso olho. Por isso mesmo, ele não é uma ferramenta, mas sim é uma mídia de linguagem, ou melhor, de mistura de linguagens, uma mistura verbo-voco-visual que se constitui na linguagem do nosso tempo, com todas as implicações perceptivas, afetivas e cognitivas que ela implica e que traz consigo transformações profundas de alcance antropológico. Eu adoro exagerar, porque é isso mesmo. Eu já falo isso desde os anos 80. E o real está me dando razão, graças a Deus. Tudo isso só se tornou possível em função da história do computador. Uma história com facetas diversas, envolvendo projeto, memória, linguagem, circuito lógico, programas e alguns dispositivos, entre os quais se destacam
os que permitem a convergência dos computadores com as telecomunicações. Embora as tecnologias precedentes à cultura do computador tenham provocado profundas transformações na vida humana, essas transformações não são comparáveis às mutações, inclusive antropológicas, que a revolução digital está acarretando para todos os níveis e facetas da existência humana, especialmente para a educação. Justo essa esfera que se constitui como a mais relevante em qualquer cultura e sociedade, desde sempre e para sempre. Nas sociedades primitivas, não é aquela pessoa mais velha, ela já era responsável, por isso que a gente chama de transmissão, a transmissão de uma geração a outra. Esse é o papel da educação, que foi ficando um papel cada vez mais complexo. Na medida em que é a educação a grande responsável pelos vínculos de passagens entre gerações e de transmissão seletiva aos mais jovens da memória acumulada pela espécie humana. E essa palavra que eu falei, ela tem que ser gravada na nossa cabeça. Seletiva. Porque hoje o Google está aí, mas o que vale a pena, o que não vale a pena. É isso que as gerações mais velhas têm que transmitir para os mais jovens. Um dos traços mais importantes das inovações tecnológicas atuais encontra-se justamente nas novas formas de linguagem que elas ensejam e que permitem converter numa única linguagem informática todos os tipos de texto, som, voz, imagens e sons armazenados e difundidos em múltiplas redes e ao serviço de múltiplos usos, um componente técnico, potencialmente ao serviço das interações homem-máquina. Por isso mesmo, interatividade e compartilhamento são palavras-chave para caracterizar o acesso livre, informal, descentrado, capaz de atender a muitas das idiosincrasias motoras, afetivas, emocionais e cognitivas dos usuários. Mais do que ferramentas de manipulação da informação e da comunicação, os dispositivos computacionais são, efetivamente, tecnologias inteligentes da inteligência. Uma característica que agora é também levada para a comunicação móvel. Esse é o cenário transmídia. O potencial então, eu estou direcionando, não é, todo esse elenco de elementos que eu levantei, eu vou direcionar agora para as tecnologias móveis. Na medida em que a comunicação entre as pessoas e a conexão com a internet começaram a se desprender dos filamentos de suas âncoras geográficas, modems, cabos e desktops, espaços públicos e ruas, parques e todo o ambiente urbano foram adquirindo um novo desenho que resulta da intromissão de vias virtuais de comunicação e acesso à informação enquanto a vida vai acontecendo. É isso que eu chamo de aprendizagem ubíqua. Essa que está em aberto qualquer hora, em qualquer lugar. Basta estar com um pequeno equipamento na mão. Essa conexão contínua é constituída por uma rede móvel de pessoas e de tecnologias nômades que operam em espaços físicos não contíguos. Para fazer parte desse espaço, um nó, ou seja, uma pessoa, não precisa compartilhar o mesmo espaço geográfico com outros nós da rede móvel, pois se trata de um espaço que hoje está sendo chamado de híbrido. Entre outros aspectos derivados das condições propiciadas por essas tecnologias, notáveis são aqueles que afetam diretamente as formas de educar e de aprender. Baseados em processos de aprendizagem abertos,
nos quais os problemas são compartilhados e resolvidos de forma colaborativa, são formas profundamente distintas da lógica do conhecimento individual e autoral desenvolvida pela cultura tipográfica e, em parte, pela acadêmica. É para essa direção que aponta a evolução dos dispositivos móveis, atestada pelos celulares multifuncionais, a saber, tornar absolutamente ubíquos e pervasivos o acesso à informação, à comunicação e à aquisição de conhecimento. O aprendizado aberto, propiciado especialmente pelos dispositivos móveis, inaugura um fenômeno inteiramente novo que passei a chamar de aprendizagem ubíqua, pela qual entendo as formas de aprendizagem mediadas pelos dispositivos móveis. Processos de aprendizagem ubíquos são abertos, espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades contingentes. O advento dos dispositivos móveis ativou esses processos, pois, graças a eles, o acesso à informação tornou-se livre e contínuo, a qualquer hora do dia e da noite, trazendo gratificação instantânea. Diante disso, cumpre desenvolver caminhos para a educação que incorporem o potencial para aprendizagem ubíqua propiciada pelas tecnologias móveis e seu potencial para a geolocalização, o que tem dado origem a projetos artísticos, culturais e educacionais em mídias locativas. A Enciclopédia Digital das Novas Mídias descreve as mídias locativas como tecnologias baseadas em lugares, ou seja, tecnologias sem fio, tecnologias de vigilância, de rastreamento e de posicionamento que permitem que a informação seja ligada a espaços geográficos. São dispositivos que permitem que as pessoas se localizem a si mesmas e a outros no espaço geográfico e que conectem informação a posições geográficas. Cada vez mais, essas tecnologias da mobilidade, lá no celular a gente tecla quais são os amigos que estão aqui por perto, enfim. Tudo isso está ficando de um nível de facilidade que basta o toque de um dedo. Cada vez mais essas tecnologias da mobilidade, sensíveis aos locais, podem acessar a internet, permitindo que a informação seja armazenada e recuperada a partir de bases de dados remotos. São inumeráveis e crescentes as práticas de mapeamento, geolocalização e anotações que essas tecnologias vêm introduzindo, ampliando o sentido de deslocamento, tanto dos aparelhos que o possibilitam, quanto das informações que incessantemente circulam nos espaços intersticiais entre o reino físico e o virtual. Além disso, da reapropriação por parte do público, em geral, das funções inerentes aos dispositivos móveis, tais como Bluetooth, SMS, WhatsApp e postagens em redes sociais, cujas funções são baratas e até mesmo gratuitas, emergem novas formas de auto-organização, espontâneas, que sem eles não seriam possíveis. Colocando em ação o seu coletivismo construtivo, as mídias locativas constroem plataformas abertas que oferecem a chance de reverter, multiplicar ou refratar o olhar. Surge daí o potencial para mudar o modo como percebemos e interagimos com o espaço, o tempo e o outro, na medida em que atividades descentralizadas desafiam as estruturas hierárquicas da sociedade. De fato, a combinação atual de dispositivos móveis com tecnologias de posicionamento está
abrindo uma pletora de diferentes modos pelos quais o espaço geográfico pode ser encontrado e desenhado, emoldurando uma vasta variedade de práticas espaciais. Não resta dúvida de que a pluralidade se constitui na marca mais característica das mídias locativas. Lenz realizou um exaustivo levantamento dos diferentes tipos de projetos e práticas que podem ser catalogadas sob o imenso e variegado guarda-chuva das mídias locativas. Sem contar as subcategorias, que são muitas, na categorização de Lenz, existem 19 tipos de práticas. Algumas das categorias são as seguintes: arte, contar histórias, blogs que incorporam informação semântica geolocalizada, games híbridos ou pervasivos, que conectam espaços virtuais com espaços físicos, softwares sociais, etc., etc. Não vou enumerar todos. Internet móvel, etiquetas de identificação de radiofrequência, rede de sensores sem fio, triangulações de telefones celulares para calcular a posição aproximada de um usuário, posicionamento sem fio, e assim por diante. Desse emaranhado de possibilidades, brotam projetos, por exemplo, que exploram as bordas dos espaços geopolíticos das cidades, ao permitir que pessoas comuns insiram nas paisagens urbanas, por meio de geoanotações, seu próprio conhecimento social. E isso pode ficar registrado, não é, nos QR Codes. Outros projetos assumem um propósito documental, buscando conectar aos lugares significados ocultos, resgatando a memória coletiva da sua iminente perda. Já bastante conhecidos são os projetos de anotação urbana, que encorajam as pessoas a postar em localizações geográficas histórias pessoais, pensamentos, alguma informação, chamadas para ação, trocas entre usuários. A anotação é postada virtualmente em um espaço geográfico pelo uso de coordenadas de GPS para ser recebida assincronicamente por outro usuário. Com isso, o espaço urbano fica semeado de histórias que podem ser acessadas por uma enorme variedade de pessoas, turistas, recém-residentes ou antigos moradores buscando redescobrir novos espaços em seus lugares familiares. Bem, são projetos que encontram os fios invisíveis. Primeiro, eu estou fazendo a propaganda do que pode ser feito, para daí mostrar o que a gente pode fazer num processo educativo. De sua coesão no resgate da experiência pessoal, de contar histórias, na recuperação da memória coletiva, cujo registro se inscreve na contracorrente das histórias oficiais, na disponibilização cada vez mais abrangente para usos críticos e até mesmo singelos de dispositivos marcados pela insígnia do poder e do mero utilitarismo. Enfim, projetos que sejam processos de socialização emergentes baseados em redes de reciprocidade e confiança, na comunicação colaborativa e na construção compartilhada do conhecimento. Como se pode ver, as atividades com mídias locativas que podem ser realizadas dentro de processos educativos contam com um amplo leque de exemplos de projetos que podem ser adaptados para finalidades de ensino e aprendizagem sintonizados com o conteúdo das disciplinas que são acionadas. Não significa que as disciplinas desaparecem. Elas só podem ser colocadas de maneira flexível e interligadas. Não é esse conhecimento em gavetinhas. É um conhecimento que começou, uma forma de conhecimento
do século XIX. Não tem mais sentido que, nesse mundo de hoje, a gente continue com aquelas disciplinas dentro de gavetinhas de uma cômoda. A construção de narrativas audiovisuais. Aqui vai o exemplo. Modesto, hein? Não estou aqui salvando o mundo. O que aqui estarei propondo são ideias para a construção de narrativas audiovisuais inspiradas nas mídias locativas. Trata-se de narrativas a serem produzidas pelos próprios alunos, a partir de equipamentos móveis, ou seja, procedimentos didáticos que se enquadram dentro da modalidade que é própria das mídias locativas. As narrativas devem estar baseadas em mostras de fotografia, microvídeos de produção dos alunos, utilizando telefones celulares e tablets. Essas mostras devem servir de material para a construção de narrativas a serem compartilhadas em redes digitais. Por exemplo, na formação de um grupo, no Facebook ou no Google. O material audiovisual que serve de base para as narrativas deve ser coletado a partir do planejamento de jornadas pela cidade ou pelo bairro, no caso de uma cidade grande. Ao andar pelas ruas, encontramos monumentos arquitetônicos e históricos, igrejas, praças, colégios, sobrados, casarios, histórias, imagens e sons que podem ser explorados para a futura construção de narrativas audiovisuais. Então, são narrativas que são construídas a partir da própria experiência de vida e de perambulação pela cidade, mas planejado. Não é soltar as crianças aí para o mundo sem nenhum planejamento. As cidades têm referenciais específicos em função das características de cada uma delas. É a estação de trem, os museus, as velhas mansões, tá? E as histórias da população que ali viveram, vivem e seus descendentes. Assim, nas suas planejadas jornadas, os alunos irão selecionar pontos da cidade que lhes chamam a atenção, monumentos, edifícios, casas, parques, cantos e esquinas. Documentar esses locais por meio de fotos ou vídeos e, o mais importante, entrevistar moradores que possam trazer à baila a memória dos espaços e dos locais. A relevância da proposta consiste no desenvolvimento de práticas multissensoriais, obtidas pelo uso de ferramentas tecnológicas e digitais. O material audiovisual e as entrevistas gravadas devem servir de base para a criação individual e em grupo de narrativas multimediáticas a serem disponibilizadas na rede e compartilhadas por todos os alunos. A cidade e seus ambientes serão, assim, reconquistados sob uma pluralidade de pontos de vista. Em síntese, com esses procedimentos, pretende-se mobilizar no educando o reconhecimento da cidade em suas múltiplas dimensões, física, econômica, social e, sobretudo, afetiva. Para isso é preciso, aqui então vem algumas indicações, vou passar rapidamente, porque meu tempo está estourando, cartografar os percursos, definir tarefas que devem ser realizadas nos percursos. Então, é uma espécie de liberdade vigiada, no sentido planejada, não vigiada, vigiada é ruim. É uma liberdade planejada, que é a fonte de toda criatividade. A mesma liberdade relativamente vigiada deve também ser concedida na fase de construção de narrativas. Então, aí entram as preferências de cada um. Conclusão. O que eu aqui apresentei não é um receituário. São apenas sugestões
para um tipo de atividade perfeitamente possível em quaisquer situações, tanto em escolas em regiões economicamente privilegiadas, quanto em regiões mais carentes. Se não são todos os alunos que dispõem de celulares, o trabalho pode ser realizado em grupo, permitindo compartilhamento. Além disso, os procedimentos podem atingir níveis mais ou menos sofisticados e complexos, dependendo do nível de escolaridade dos aprendizes. Por fim, a atividade é nitidamente interdisciplinar, o que convida os professores de história, de geografia, de português e de artes, no caso, a compor conjuntamente os objetivos que julgam pertinentes e os conteúdos programáticos que pretendem transmitir. Enfim, as mídias estão aí. Se bem aproveitadas, podem levar a resultados interessantes. Basta, de um lado, dar asas à imaginação. De outro, confiar no potencial que jovens hoje têm para tomar iniciativas e assumirem tarefas criativas. Enfim, a educação hoje, ela é um processo colaborativo. E no sentido que colaboração tem, onde as hierarquias se dispersam e o que existem são trocas. Muito obrigada.